Oi pessoal, antes de que você rasgue as suas vestiduras, eu quero dizer que o título é apenas uma pergunta, eu não estou afirmando nada. Ali diz, é pecado comer carne? Hoje vamos ver nesse vídeo o que a Bíblia diz, o que Ellen White fala nos seus escritos a respeito da carne, se realmente é pecado, não é pecado, por que Deus depois disse que não deveríamos comer carne, quando que ele falou? Então, vamos para o vídeo! No começo, em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus deu o alimento para o ser humano. Ervas que dão semente, toda classe de cereais. Árvores que dão fruta, toda fruta. Árvores que dão semente, toda classe de oleaginosas. Esse é o alimento para a eternidade. Gênesis capítulo 1 não tinha pecado, porém, não pode haver morte. Mas muitas pessoas, me chama poderosamente a atenção, que muitas pessoas querem interpretar Gênesis 1:30 como que Deus também dá o animal para a gente comer. Eu digo, gente, que falta de entendimento. Como que Deus vai dar animal para comer? Ali no Éden, que não ia ter morte. Deus não permitiu a morte de nenhum animal no Éden. Durante 1656 anos, até o dilúvio, Deus não permitiu ninguém matar animal. Todos eram vegetarianos. Só depois do dilúvio que entra o animal, que já vou explicar. Mas eu quero ler pessoalmente para poder explicar Gênesis 1:30. Tem aqui a Bíblia e vou ler pausadamente. Diz assim, no versículo 29, Deus dá o alimento. Depois no versículo 30, vou ler o 29 para poder ter maior entendimento. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, cereais, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, e a árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Versículo 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Não diz assim, ó. Então quer dizer aqui que a todo animal, não diz e todo, se dissesse assim, ó, e todos os animais, e todas as aves, e todos os répteis, e a erva verde será para mantimento do homem. Aí, tudo bem. Mas ele diz assim, ó, e a todo animal da terra, e a todas as aves, e a todos os répteis da terra, em que há vida, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ou seja, Gênesis 1:30 está dizendo que as ervas também eram alimento dos animais. Isso é tudo. Ou seja, que todos no Éden eram vegetarianos e todos na eternidade seriam vegetarianos, tanto homens, mulheres e também os animais. Ellen White fala no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, página 376, o seguinte, vou ler para vocês entenderem bem ao pé da letra. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a humanidade comesse. Era contrário ao seu plano que se tirasse a vida de qualquer criatura. Não devia haver morte no Éden. Olha só, para quem pensa que Gênesis 1:30 é para comer os animais também. Por favor, gente, é o Éden, é a eternidade, não vai haver morte. E aqui Ellen White está aclarando. Os frutos das árvores do jardim eram um alimento que as necessidades do homem requeriam. Em Gênesis 3:18, Deus dá outro tipo de alimento. Depois que o homem cai em pecado, Deus não fala da carne. Deus não dá carne para ninguém, mesmo o homem caindo em pecado. Não existe um versículo na Bíblia que diga que depois do pecado Deus deu carne para comer. Não, ao contrário, Deus reforça o alimento vegetariano. Gênesis 3:18. Cardos e espinhos te produzirá a terra, e plantas do campo comerás. Aí entra os cardos, entra todas as ervas aromáticas, aí entra as ervas medicinais, os espinhos, entra o abacaxi, entra a framboesa, frutos que têm espinho, e plantas do campo. Plantas do campo pode ser abóbora, pode ser todas as leguminosas, pode ser as raízes, mandioca, inhame, batata, batatinha, as hortaliças, entre as verduras, entre todo o que a gente conhece de vegetal. Então Deus reforça
Eu sempre digo, que maravilhoso que é Deus. Olha só, no Éden ele deu cereal, agora ele dá as raízes feculentas, 2 tipos de carboidrato. No Éden ele deu as frutas, agora dá as verduras, 2 tipos de fonte de vitaminas e minerais. No Éden ele deu as oleaginosas, que dá em árvore, agora ele dá as leguminosas, 2 fontes de proteínas. Duplicou. Gênesis 3,18, Deus duplica o alimento que ele já tinha dado no Éden. Maravilhoso. É maravilhoso. Mas Deus não permitiu, até o dilúvio, que o homem comesse carne. Como eu já falei, Deus, até o dilúvio, não deu permissão para ninguém comer carne. Nenhum dos filhos de Deus. Noé, Sete, quem é mais? Enoque, Jared, Mahalael, Matusalém, Lameque, o pai de Noé, Noé mesmo, nenhum recebeu ordem para comer carne. A primeira vez que Deus diz para Noé que ele pode comer carne é depois do dilúvio. Em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e versículo 4. Eu quero ler, na Bíblia diz assim, assim como eu te dei a erva verde no princípio, agora também te dou a carne para comer. Então aí ele diz claramente, agora te dou a carne. No versículo 4 diz, mas, porém, a carne com seu sangue não comereis, porque o sangue é vida. Então, se tu come a tua carne com sangue, já estás em problema. Aí pode ser pecado, porque Deus disse que não. E quando Deus diz que não, se tu faz, é pecado. Porque o que é o pecado? É a transgressão da lei. E quando Deus dá uma lei, e tu faz ao contrário, estás em pecado. Então, cuidado que a tua carne não tenha sangue. Assim que lava ela debaixo da torneira para tirar todo o sangue dela, porque senão você pode estar em pecado. E já vou te provar que sim, que é assim. Mas antes eu vou ler um texto de Ellen White, que está no mesmo livro, na mesma página que eu já mencionei, Conselhos sobre Regime Alimentar, página 376. Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Gente, presta atenção, Gênesis 1:30, não está falando para comer animal. Até o dilúvio, Deus não deu permissão para comer animal. Leiam esse livro, é maravilhoso, principalmente os adventistas. Não fiquem falando besteira por aí. Fora destruído tudo o que pudesse servir para a subsistência do homem, e diante da necessidade desse, o Senhor deu a Noé permissão de comer os animais limpos que ele levara consigo na arca. Aqueles 7 casais era de animais limpos, era para comer. Aquele casal de animal impuro não era para comer. Mas o alimento animal não era o artigo de alimentação mais saudável para o homem. Olha só, Deus está afirmando para Ellen White que mesmo que ele permitiu comer o alimento de origem animal, não era o mais saudável. Porque nunca foi no plano de Deus dar um cadáver para ser comido. Nunca foi. Eu acho que até, eu imagino Noé assustado. Senhor, é isso mesmo? Eu vou comer um cadáver? O animal ali que a gente oferece para sacrifício, nós vamos comer aquela carne ali? Tem razão nisso? E lógico, não tem proteína. Não vai ter proteína até durante muitos anos. Até crescer um pé de nozes, vai levar uns 10, 20 anos. E vocês vão morrer. Vai desaparecer essa família aí de 8 pessoas. Assim que, a comer a carne. Só que o homem se acostumou. O homem se acostumou e seguiu comendo carne. E aí vem outro texto na mesma página, hein? Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade o alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra o seu Criador, seguindo as inclinações do seu coração, e permitiu ele que aquela raça de gente longeva, de muitos anos, 800, 900 anos, comesse alimento animal, a fim de abreviar a sua pecaminosidade. Foi no plano de Deus. Olha só. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Então, a permissão de Deus para comer carne era para cumprir um propósito. O homem ficava muitos anos longe do Pai, longe do Criador. Então Deus permitiu que ele comesse carne para
diminuir a longevidade do ser humano, a estatura do ser humano, porque ele passava muito tempo longe do Criador. Por isso, esse foi um dos fatores que Deus permitiu que o homem comesse carne. Só que era para comer até ele cumprir um propósito. Mas o homem seguiu até os dias de hoje. Correu o tempo foi passando e a idade do ser humano diminuiu. Podemos ver em Gênesis capítulo 11, Noé tinha 950 anos quando morreu. Sem, o filho mais velho de Noé, morreu com 600 anos. 350 anos menos. E foi a primeira geração. Peleg, a segunda geração de Noé, morreu com 438. Já foi diminuindo. E em 10 gerações, chegamos a Abraão, que durou 187 anos. E assim foi caindo. A Isaac, 175, Jacó, 147, José, 110, Moisés, 120. Dali, poucos passaram de 120. E o número que Deus diz a Noé, o homem não passará de 120 anos. Uma dupla aplicação, né? O tempo que levaria dali até terminar a arca ou até vir o dilúvio, em 120 anos, morreria. E também deu certo que a idade longeva do homem hoje mesmo não passa de 120 anos. E Moisés foi a prova disso. E falando de Moisés, quando Moisés tira o povo de Israel lá na escravidão do Egito, o que Deus dá para comer? Da carne? Eles tinham milhões de animais, tinham muitos animais que eles levaram do Egito, lá para o deserto. Mas Deus no deserto dá uma substância para eles, um elemento chamado maná. E da onde cai o maná? Do céu. E onde é que é o céu? Na eternidade. E qual foi o primeiro alimento que ele deu para Adão? Na eternidade. E o que era o alimento da eternidade? Cereais, frutas e oleaginosas. E o que teria o maná então? Veio da eternidade. Cereais, frutas e oleaginosas, supostamente. É tudo que eles precisavam. Ou seja, o maná tinha carboidratos, vitaminas, minerais e proteínas. Pão do céu. Isso é maravilhoso. E Ellen White afirma no livro Conselho sobre Regime Alimentar que ali na saída do Egito, quando levou o povo para o deserto, Deus já tinha uma esperança de mudar a alimentação do ser humano. E quando os homens vão lá para ver a terra prometida, a terra física prometida, Canaã, trouxeram um cacho de uva entre dois homens segurado por um pau. Um cacho de uva. Eu imagino uma uva do tamanho de uma maçã, ou seja, uvas edênicas. E o homem não viu que aquela terra realmente era abundante. Ou seja, uma terra que disse flui o leite e o mel, abunda o leite e o mel. E o que é uma terra onde tem muito leite e mel? Onde tem leite, tem vaca. Onde tem vaca, tem plantação. Onde tem plantação, a terra é fértil. O mel. Onde tem mel, tem que ter abelha. Onde tem abelha, tem flor. Onde tem flor, tem plantação. Onde tem plantação, a terra é fértil. Não é que vocês vão tomar leite e mel. Deus não está pregando sobre regime de saúde que eles vão tomar leite ou comer mel. Deus está dizendo que a terra onde vocês vão é fértil. E onde é que está a prova? Naquele cacho de uva que eles trouxeram lá de Canaã. E o povo não viu. Deus queria dar alimentos saudáveis para o povo, e o povo não viu. Quem nos dará carne de comer? Dizia o povo, né? Aquela multidão mista ali no meio do povo de Israel. Quem nos dará carne de comer? Melhor seria voltar para o Egito e comer daquelas panelas do Egito, que tinha melões, que tinha alho, que tinha cebola. Quem nos dará carne? O povo sempre pedindo carne e Deus querendo mudar a alimentação do povo. Que povo ingrato, hein? Que povo ingrato. Agora vamos entrar num probleminha. Vamos começar a entrar no problema. Porque chegamos em Levítico 3, versículo 17. Eu vou ler literalmente. Vamos ler o que diz a Bíblia. Você pode corroborar na sua casa. Levítico 3, versículo 17, diz assim. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Em todas as vossas habitações ou moradas, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Vamos analisar o versículo.
está falando aqui das ofertas, das ofrendas, né, que se faziam dos animais. Estatuto perpétuo. Às vezes olhamos as palavras e nem damos bola, não sabemos o que está dizendo. Estatuto. O que é um estatuto? Exatamente, uma lei. O que é perpétuo? Exatamente, para sempre. Lei eterna. Lei perpétua. Lei para sempre. Pelas vossas gerações, de geração em geração, toda geração, a deles, a de Jesus, a nossa, de geração em geração, em todas as vossas habitações, qualquer morada do mundo inteiro, qualquer país, qualquer cidade, nenhuma gordura, nenhum sangue comereis. Então, se a tua carne tiver um pedacinho de gordura e um pedacinho de sangue, você está, o que eu posso dizer? Em pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. E você está transgredindo uma lei que Deus colocou na palavra. Estatuto perpétuo será por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhum sangue e nem gordura comereis. Deus estava querendo fazer uma prevenção da saúde do povo. Por que hoje o povo está com a maior doença do planeta? A que mais mata, 17 milhões de pessoas por ano morrem de infarto. E o que é infarto? Artérias tapadas de gordura. E o que Deus disse ali? Estatuto perpétuo. Se você escuta, se você é obediente, não coma gordura, não coma sangue. Ou seja, a carne kosher, a carne que os judeus comem, sem gordura e sem sangue. Aí então você vai ser protegido. Deus estava querendo proteger o povo de infarto, de AVC, até mesmo de diabetes, porque se as suas células não tivessem tapadas de gordura, não tivessem permeabilizado de gordura, receberia glicose de tudo que você come. Até se comesse 1 quilo de açúcar, receberia, transformaria em energia e você saltaria de alegria. Mas como as suas células estão tapadas de gordura, a glicose, em lugar de entrar na célula, termina no sangue e você termina com diabetes. Então, não prestamos atenção no que Deus deixou escrito, deixou como uma lei escrita. E aqui também diz assim, Levítico 11, de 1 a 42. Não devemos comer nenhum animal imundo. Os animais imundos, como porco, como a lebre, como o camelo, não deve ser comido, porque é abominação ao nosso Deus. Ah, mas é coisa do Antigo Testamento. E Jesus que pregou? O que pregou quando veio aqui? O que pregou Jesus? Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse? Não. Jesus pregou, usou para pregar aquilo que você diz que é lei do passado, aquilo que você quer até mesmo abolir. Nosso Jesus pregou isso. E como eu imito a Jesus, eu tenho que pregar aquilo também. Não é lei do passado. Nenhum lugar diz que é lei do passado. O antigo pacto é a morte do Cordeiro. Esse é o antigo pacto. O novo pacto é Cristo morto na cruz. A graça começou no Éden, quando foi sacrificado o primeiro animal para cobrir os pecados do homem. Então a graça não começa na cruz, começa no Éden. E hoje em dia queremos seguir comendo animais deliberadamente, pensando que está tudo bem. Mas você está cumprindo com essa lei? Deixou de comer gordura? Porque senão, não esqueça, você pode estar em pecado. Se a sua carne tem gordura e sangue, você está em pecado porque é um estatuto perpétuo, uma lei eterna, e o pecado é a transgressão da lei. Agora eu quero ler 3 textos maravilhosos sobre a ideia de Deus, o plano de Deus para o ser humano, para que possamos voltar, ou que pudéssemos, voltar ao plano inicial. Escutem só que maravilha. O primeiro está no livro Conselhos sobre Saúde, página 450. E até abro um parênteses para dizer, se você não tem o livro Conselhos sobre Saúde, o livro Conselhos sobre Regime Alimentar, procure uma livraria cristã, uma livraria adventista e peça esses 2 livros. É maravilhoso, vai mudar a sua vida. Diz assim, tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta
passo a passo ao seu desígnio inicial, desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Eu sempre penso, Deus fez a terra, ou seja, fez o homem da terra. Tudo que nós precisamos está na terra. Quando nós comemos o nosso alimento mais natural possível, estamos mais perto da terra, estamos mais perto do Criador que fez a terra. É maravilhoso isso. Então, tudo que nós precisamos comer está na terra, tem raízes e através das raízes sobe a uma planta. Interessante? Na terra estão os nutrientes, sobe através da planta e aqui forma o fruto e dá para mim comer, que sou um pedaço da terra. Então preciso tudo que está na terra. Agora, então, não esqueçam, o sonho de Deus é que você volte a comer tudo que Ele deu no Éden. Verduras, frutas e cereais devem constituir o nosso regime. Nem 1 grama de carne deve entrar no nosso estômago. Isso foi dito por Deus a Ellen White em 1903. Nem 1 grama de carne deve entrar em vosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Duas vezes Ellen White fala que o desígnio de Deus é que voltássemos ao que Ele deu no Jardim do Éden. Não é tempo de que todos visem despertar a carne na alimentação? Como podem aqueles que estão buscando tornar-se puros, refinados e santos, a fim de poderem fruir a companhia dos anjos celestes, continuar a usar como alimento qualquer coisa que exerça tão nocivo efeito na alma e no corpo? Como podem eles tirar a vida das criaturas de Deus, a fim de consumirem a carne como uma iguaria? Volvam eles ante a saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio, e a praticarem eles próprios e ensinarem aos seus filhos a ter misericórdia para com as mudas criaturas, que Deus fez e colocou sob o vosso domínio. Isso está na Ciência do Bom Viver, página 317. Esse livro, A Ciência do Bom Viver, página 317. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 381, diz que todos aqueles, eu vou ler aqui um pedacinho textual, só não vou ler tudo, que é muito grande o texto, mas vou ler um pedacinho. Entre os que estão aguardando a volta de Jesus, o comer carne será, afinal, abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Devemos ter sempre isso em vista e esforçar-nos para trabalhar firmemente nessa direção. Ou seja, todos aqueles que estamos esperando a volta de Jesus, devemos realmente abandonar toda a alimentação de origem animal, porque não coincide, não condiz com os filhos de Deus que estão pensando em viver em um mundo onde não haverá nem morte nem dor, um mundo onde não haverá mais tristeza, um mundo onde só reinará alegria. Então, devemos aqui na terra viver como um pedacinho do céu. E viver como um pedacinho do céu é não matar e nem participar da morte do animal. E quando você come a carne, você está participando da morte, da dor daquele animal. E isso Deus não quer para os seus filhos. Nem você, nem católico, nem adventista, nem pentecostal, nem evangélico, ninguém. Porque todos pensamos ou queremos, né, ser filhos de Deus. E Deus espera para os seus filhos o melhor. Deus não quer você doente. E já sabemos por escritos, tanto de Ellen White como da própria ciência, que a Organização Mundial da Saúde disse que o câncer provém da alimentação de origem animal. Sabemos que as artérias não tapam por comer brócolis. As artérias não tapam por comer alface. As artérias não tapam por tomar um copo de leite de castanha de caju. As artérias sim se tapam por comer gordura de origem animal unicamente. Então é hora de erradicar esse tipo de alimento da nossa vida. Esse vídeo não é para dizer que a carne é pecado. É para dizer, sim, que é pecado comer a carne com gordura e com sangue. Mas agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Todos aqueles que estamos pensando em ir para o céu, devemos começar a eliminar esses tipos de alimentos da nossa vida, os cadáveres da nossa vida.
para que possamos já anelar que aqui na terra, como eu já falei, seja um pedacinho do céu. Eu gosto muito do livro de Isaías, onde fala da terra nova, do céu novo, em Isaías capítulo 11, no versículo 6 e 7. Faz um paralelismo com Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, onde fala do alimento do ser humano e o alimento do animal, né? Gênesis 1, 29 fala do alimento do ser humano, Gênesis 1, 30 fala do alimento do animal. E Isaías, ele fala como será na Terra Nova, porque aqui, enquanto tivemos esse mundo de pecado, esses 6.000 anos de pecado, o leopardo comia a vaca, o leão comia a zebra, e sempre um carnívoro comendo um herbívoro, sempre. Olha o que diz Isaías. Na Terra Nova, né, ele fala, e morará o lobo com o cordeiro, carnívoro com vegetariano, e o leopardo e o cabrito se deitará, leopardo carnívoro, cabrito vegetariano, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, são amigos, e o menino pequeno os guiará. O menino pequeno não tem medo desses animais, que muitos deles são ferozes. A vaca e a ursa pastarão juntas, né? Duas fêmeas de aspecto diferente, uma herbívora e uma carnívora aqui na terra. Seus filhos se deitarão juntos e o leão comerá palha com o boi. Aqui, Isaías reflete um pouco do Éden, onde todos eram vegetarianos. Na Nova Terra, será assim também. Fazendo um resumo do vídeo, vimos que realmente não é pecado comer carne, porque através da carne Deus mesmo preservou a vida de Noé e sua família e cumpriu com seu propósito, que é diminuir a longevidade do ser humano. Porque uma coisa é ser longevo na época de Noé, animais todos saudáveis, outra coisa é ser longevo na nossa época, com os animais todos enfermos. Imagina minha mãe que padeceu 7 anos com câncer terminal. Multiplicando isso por 20, na longevidade daquela época, minha mãe sofreria uns 140 anos com um câncer terminal. Sabe o que é sofrer 140 anos com uma dor de um câncer terminal? Não é fácil. Mas tem certas coisas que Deus determinou como abominação, como a carne de porco. Então, se Deus disse que é abominação e não tocareis no seu cadáver, se nós tocamos ou comemos essa carne, estamos em pecado, porque estamos desobedecendo uma lei de Deus. Se Deus disse para não tocar a carne com gordura, ou não comer a carne com gordura ou com sangue, estamos comendo porque queremos fazer o que a gente quer da vida, estamos em desobediência, estamos em pecado. E ninguém em desobediência, fazendo sua própria vontade, alcançará a pátria celestial. Porque a salvação não vem porque eu sou vegetariano. A salvação vem porque eu me conectei com Jesus, porque eu permaneço em Cristo, segundo o livro de João, capítulo 15, de 1 a 4, eu permaneço em Cristo, então essa permanência vai fazer com que a consequência seja obediência. Então, volto a dizer, ninguém se salvará por ser vegetariano, mas muitos se perderão por desobedecer às leis de saúde dadas pelo nosso Deus. Bom, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Espero que tenhas gostado do conteúdo. Deixe um joinha aí para ajudar no crescimento do nosso canal e compartilhe nas tuas redes sociais para que outros também conheçam do que nós estamos fazendo aqui, do nosso trabalho, da nossa missão. E outra coisa, se está chegando agora, toque aí no sininho para receber as notificações, se inscreva no canal, porque mais vídeos vão vir todas as semanas. E não esqueça o que eu falei, viva nesse planeta como se fosse um pedacinho do céu. Até a próxima!